Bem-vindo à RC Roda de Conversa, né? O segundo tempo do nosso programa, Semana em Perspectiva. Como não é jogo, segunda parte, né? É? Segunda parte, como não é jogo, né? Segundo não é o tempo, segundo né? tempo. Eu não entendi muito, não. Eu não gosto muito Não de gosto de futebol. futebol. Depois Por de isso. Neymar, que eu tomei abuso mesmo, e depois do 7-1, mais ainda. Pode Mas então falar, se inspira pode. em Mané, que é da África, né? Que Ah, ajuda. é outra coisa, Mané né? que joga no Aí é no Liverpool. Aí é um jogador, né? Não é um moleque, eu- não é um moleque, né, como o Neymar. Não, um grande homem, um grande inclusive jogador. está devendo uma homenagem a ele, né, o Mané. Aqui nos próximos programas nós vamos fazer, né, uma homenagem a ele, revelando os comportamentos, as ações e comparando, né, as ações, Com a o outro, prática com essas práticas tão reacionárias, né, de artistas da bola que ficam milionários, né? Mas vamos à segunda parte do nosso programa, né? Segunda parte do nosso programa. Vamos. Quem começa aí? Vocês são. Começa o julgamento da segunda instância lá do Supremo, né? Essa é o tema do Pinga Fogo aí, A né? gente Perfeito. fala, vamos Na lá. quinta-feira, né, houve o início do julgamento. Já os assistentes interessados no processo já fizeram a sustentação oral, né, pela Defensoria Pública, enfim, vários advogados, o próprio Zé Eduardo Cardoso, né, falou, o ex-ministro Aragão também fez sustentação oral e outros advogados, todos brilhantes e eu diria que se resume a uma coisa: o Supremo precisa retomar a questão do cumprimento da Constituição. Não existe essa coisa de que 170 mil presos serão liberados, caso se libere a prisão em segunda instância. Isso não é verdade. Uma pesquisa, inclusive feita pela Folha de São Paulo, o próprio dado divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, né, diz que não chega a 5 mil, dos quais esses 5 mil ainda é para se filtrar, para se tirar os presos provisórios daqueles que já foram condenados em segunda instância, né? Então, o julgamento ele se dá exatamente no seguinte ponto. Eu vou dizer aqui para vocês a minha opinião. Supremo contra Vilas Boas. Essa que é a grande questão, né? Se nós estivéssemos cumprindo a Constituição da República Federativa do Brasil, o senhor Vilas Boas estaria preso, porque ameaçar um poder, ele é um assessor, né, da Secretaria de Governo, então ele é um assessor, então ele jamais poderia, até na condição de general da reserva, atentar contra o Supremo, e ele tem vínculo empregatício com o governo, ele é um comissionado do governo, ele jamais poderia atentar contra o Supremo, e muito mais pregar o desrespeito à Constituição. Esse cidadão, ele presta um desserviço ao Brasil. Ele deveria, ao se referir a Rui Barbosa, lembrar que Rui Barbosa foi um grande tribuno e defensor das leis. Não é o caso dele. Ele está defendendo a quebra institucional, porque o processo que passou por Curitiba é eivado de falhas, de irregularidades, de ilicitudes praticadas pelo então juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça do governo que ele está aliado. Então, basicamente é isso. O Supremo contra Vilas Boas e o que ele representa por aí, não é? Eu acho que é o Supremo contra o povo. É muito mais sério. Porque eu comecei a assistir, não sou advogada, estou ao lado de um advogado e de um estudante de direito, mas você começa a assistir a sessão, aí está lá o presidente do Supremo prestando conta, matematicamente, de tantas sessões. É diferente porque o tal país é tantas sessões. Interessa isso? Não interessa, ele devia comparar também o salário deles com o dos outros países, não é? Fica lá prestando conta quase meia hora de quantas sessões foram feitas,
porque nos Estados Unidos é tanta, na Europa é tanta, e o salário. Esses caras estão aí para defender a Constituição. Aí vai se discutir se respeita ou não respeita a Constituição. Para que serve o Supremo? Me diga, qual o papel do Supremo? Para mim, que não sou advogada, não sou da área de direito, é para ele respeitar e fazer respeitar a Constituição. Na realidade, a gente tem que ser muito claro. O Supremo baixou a cabeça para toda essa corrupção, baixou a cabeça na questão do golpe contra Dilma, baixou a cabeça para a eleição dessa farsa, a eleição dessa faca, ou a eleição dessa facada, né? Desse Bolsonaro, desse fascista, desse despreparado, desse incompetente que está dirigindo o nosso país. E o Supremo agora tem que acordar. Acorda, Supremo. O nosso país. Acorda, Supremo. Acorda, faz o teu papel. Respeita pelo menos o salário que o povo te paga. Respeita a Constituição Federal que foi votada pelo povo. É o teu papel. E pronto, é só isso, é simplesmente assim. Vladimir. Pois é. Concordo com essa eloquência da Conceição e também com o viés. Porque o viés, objetivamente, é esse. O Supremo Tribunal Federal é o guardião, é a última instância do cidadão para recorrer para salvaguarda da lei, que seja a Constituição, que seja, né, a lei que permeia todos os ambientes do cenário, do arcabouço do direito brasileiro. Então, o Supremo é o guardião não só da Constituição, mas da ética, da moral, de todo o contexto que possa, né, dar suporte, dar garantias ao pleno exercício da cidadania e à plena harmonia dos poderes, né? O Estado de Direito. E o que não está acontecendo é isso, né? Nós estamos vivendo numa democracia de fachada, uma democracia falsa. Se a democracia burguesa já é uma democracia por si só, uma farsa, porque ela impõe, é uma democracia que impõe à maioria a vontade da minoria, porque a vontade da minoria é ficar rica, é ter todas as benesses da lei, é ficar com a maior fatia da mais-valia do povo brasileiro que vai para o Estado, através dos impostos. Né? E essa fatia, que essa pequena elite, esses 1, 2, 3, 5, 10%, 15%, né, que detém praticamente todas as riquezas no país, tem o Estado, tem no aparelho da justiça, né, uma democracia para garantir as suas vontades, os seus direitos. Então, em síntese, é isso. Quando eu vejo a gente fazendo muita apologia a essa democracia, né, como a gente fez ontem, um evento muito importante aqui no estado da Paraíba, né, democracia sempre, ditadura jamais, né, a gente também deve ficar com um olhar crítico em relação à democracia. Porque uma democracia que produz uma concentração de renda estúpida que nós temos no nosso país e no mundo, uma democracia que produz 75% ou mais da população passando por muita dificuldade, ou extrema dificuldades, ou extrema pobreza, como é o caso do Brasil também, de muitos países do mundo. Uma democracia como essa do Brasil, que produz, né, milhões e milhões e milhões de pessoas que estão desesperados atrás da sua saúde, não é a democracia que queremos. A democracia que queremos é a democracia da vontade da maioria. E a vontade da maioria é não passar fome, passar necessidade.
A vontade da maioria é desenvolver, é produzir, né? E ficar com os benefícios da produção. Mas a produção é coletiva e o ganho é individual, né? Vai para poucos. O resultado do bolo, né? Porque a elite já dizia, não, vamos, né? Vamos fazer. Eu posso estar saindo um pouco da questão do que aconteceu na segunda instância do tribunal, que na verdade a essência foi que eles adiaram, mais uma vez adiaram. E eu estou fazendo a discussão no campo teórico, né? Que eles são para resguardar essa democracia frágil, mesmo essa que é o Estado de Direito. Né? E eles não estão fazendo esse exercício, porque estão subordinados a uma pressão vinda do campo político, de uma aliança do campo da extrema-direita política com os militares. Os militares, pelo menos uma parcela dos militares, estão com os canhões voltados lá para o Supremo. Eles estão se acovardando que aceitam que um deputado, que um parlamentar fale que precisa só de um cabo e um soldado para fechar e fica por isso mesmo. E outra coisa, né, Brasil? E vive adiando quanto o mais, julgamento da segunda instância. Enquanto mais aparece revelações do Intercept, é que fica mais claro coisas que as esquerdas sempre diziam. Só completando essa parte aí da segunda instância, porque na verdade essa questão da discussão da segunda instância está esbarrando não na questão da essência do que é a segunda instância é constitucional, mas que significa a soltura do Lula, né? Significaria soltar de imediato o Lula. Então vem há muitos meses com essa protelação de decidir isso só pela questão de não soltar o Lula, porque o Lula é o líder, né, de esquerda. Essa fala do general Vilas Boas, ela vem exatamente, esse veto que os militares vêm fazendo, a colocação dessa matéria em pauta, que é uma ação direta de constitucionalidade, né, para analisar a constitucionalidade, ou seja, o Supremo tem que dizer que a Constituição é o que vale. Né? Então está esbarrando em bravatas do tipo do general Vilas Boas. Se Lula não tivesse preso, se não existisse, isso já teria sido votado. A realidade é essa. É como se a Constituição ficasse sendo moldada para casos particulares, casos de A, B ou C. Né? Isso é uma prática morta, demonstra que é um tribunal superior que deixa de ser um tribunal constitucional para ser um tribunal político. Esse é o grande problema. Né? Mas você falava exatamente das revelações do The Intercept. Nós tivemos 3 essa semana, né? Que essa crise toda gerada pelo próprio PSL contra o próprio PSL, ela é uma coisa assim tão, como é que nós poderíamos classificar? Tão sui generis, é uma coisa tão absurda, né? Mas é esperado, né, Patrônio? Eu acho que até a gente devia voltar um pouco essa questão da crise do PSL para situar os comportamentos, inclusive os comportamentos dos grupos do PSL na Paraíba, por exemplo. Paraíba, né? É interessante daqui a pouco a gente também voltar a essa discussão. Sim. Aí você vai ver 3 matérias do The Intercept, né? Com um detalhe. Me parece que agora, hoje, foi revelado apenas pelo próprio The Intercept. Não teve parceria com outros órgãos de imprensa. Significa que estão tentando deixar fora da mídia convencional as revelações do The Intercept. Porque ela já feriu de morte a Lava Jato, né, através da Vaza Jato, essa organização criminosa que existia em Curitiba. Então você tem aqui, Vladimir, no domingo, Conceição, Vaza Jato, The Intercept mostra que Lula era usado pela Lava Jato para desviar o foco de suas ilegalidades. Então, quando ela estava fazendo ilegalidades, aí ela pautava Lula e criava todo aquele clima, né, do antilulismo para justamente camuflar as ilegalidades que ela estava praticando. Sim. E dentro dessas ilegalidades, né, passando aqui pela revelação do dia 17, me parece que é a quinta-feira, né? 17. Então, você tem aqui uma revelação com relação a isso.
O grampo de Temer, feito por Joelio Batista, para manter propina de Eduardo Cunha, subprocurador, era também advogado da JBS, o Miller. Ou seja, o procurador, o subprocurador Miller, ele também era advogado da JBS. Então eles tramaram aquele grampo, né? Aquele grampo foi tramado dentro da Procuradoria Geral da República. Deixa eu fechar ali que Frida não está. E aí, a gente vai falando aqui sobre mais essa revelação. E aí eles tinham essa denúncia do sítio de Atibaia já pronto, né? E como acontece a revelação do grampo feito no Palácio Jaburu, né? O Joelio Batista, se você recorda, ele vai até o Palácio Jaburu, munido de uma escuta, e ele grampeia o então presidente Temer, né? E lá tem várias conversas, e depois essa conversa se alastra e depois ela é condensada a uma adulteração da fita que vai exatamente absolver o ex-presidente Temer, conforme a gente noticiou aqui essa semana. O juiz não só absolveu o Temer, como arrasou com o Ministério Público Federal, né? É o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, que teria adulterado essa fita. Então você vai ter, Vladimir, o uso sempre do caso de Lula para proteger, para ser colocado, né, na linha de frente para encobrir as ilegalidades da Lava Jato. Então, a questão da denúncia do sítio de Atibaia, ela foi exatamente, ela ia ser divulgada num dia, se esperou quando estourou a questão do grampo do ex-presidente Michel Temer, aí eles vão e pautam essa questão do indiciamento do sítio de Atibaia, né, exatamente para tirar de pauta a questão do então presidente Michel Temer, né? E para completar, aí vem essa de hoje, né, feita única e exclusivamente pelo The Intercept, que é gravíssima, Conceição. Porque todas aquelas suspeitas que a gente tinha com relação à atuação de Moro, junto, em conluio com a acusação, o que é ilegal, o que torna o juiz suspeito, portanto ele não pode mais participar da causa, porque ele estava favorecendo, estava conversando, estava orientando uma das partes. Mas ele faz pior do que isso. Ele faz aqui, é revelado pelo The Intercept, conversas entre procuradores e delegados, onde Sérgio Moro dava orientações e participava de reuniões que definiam detalhes da operação da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Gravíssimo, né? Se já o The Intercept já tinha divulgado toda a relação dele com a Procuradoria, com os procuradores federais, inclusive pedindo para substituir uma procuradora, a Laura Tesler, orientando para ir para cima, para acabar com o show da defesa, né? Ou seja, que dessem entrevistas, sugerindo inclusive testemunhas, né? Então tudo isso que a gente viu, aí agora a gente tem mais um agravante, né? Que é a participação do Sérgio Moro nas reuniões da Polícia Federal, elaborando a estratégia, dizendo o que queria, como fazer, ou seja, uma orientação completa numa reunião com a Polícia Federal. E aí nós temos aqui a divulgação do grampo, que ele diz assim, ó, Russo deferiu, quem diz isso é o delegado Luciano Flores. Ele diz, aspas, Russo deferiu uma busca que não foi pedida por ninguém. Ou seja, quem pede é o Ministério Público. Quem pede é a própria Polícia Federal. Mas ele não. Ele vai e ele... O Russo é ele, né? O Russo é o codinome de Sérgio Moro. Então, o Russo deferiu uma busca que não foi pedida por ninguém. Então, aí diz, kkkk. Aí, a delegada Renata Rodrigues, ela diz assim, como assim? Ele diz, novamente o Luciano Flores, normal, deixa quieto, vou ajeitar, kkkk. Então essa é a conversa entre os delegados, dizendo que vão fazer uma operação que Sérgio Moro é que determinou a operação.
sem provocação da acusação, sem provocação do Ministério Público. Ou seja, ele junto, mais uma vez, e agora mais grave, além de se reunir com os procuradores, agora diretamente com a Polícia Federal. E aí eu queria dizer aqui, primeiro, da conspiração. É uma conspiração. É uma conspiração. Segundo, dizer que a própria procuradora Monique Schecker, ela já tinha dito num daqueles vazamentos. Olha o que a Monique Schecker disse, aspas. Essa foi a que afirmou, desafirmou. Ela coloca o seguinte, Vladimir, Monique Schecker, aspas, Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados. Ou seja, a procuradora diz aqui que ele comete as ilegalidades, mas ele é sempre tolerado porque tem resultados. O Gilmar não disse na reunião. Resultado para a bandidagem, né? Para o grupo que está se formando. Resultado que ela diz é que ele busca condenar os réus, sim. Né? Ele, juiz, condenar os réus, com ações porque o nosso sistema, o magistrado, ele é provocado. O magistrado ele não pode se mexer, ele não pode diligenciar, seja para a defesa, seja para a acusação. E não existe nenhuma diligência nessas revelações todas do The Intercept. Não existe nenhuma diligência com relação à defesa, ou seja, ele nunca ajudou a defesa, ele diz que não ajudou a acusação, só ajudou. Mas ele não reunia, por exemplo, com frequência com a defesa, mas reunia com frequência com os procuradores e agora com os policiais federais. Então ele era só tendência, ele era só para um lado. Mas, daí porque a ação de suspeição o próprio Supremo sabia disso, porque quando Gilmar diz que agora a gente pode falar da Lava Jato, antes, quando ia falar do Lava Jato, se dizia, não vamos falar para não dar problema. O próprio juiz do Supremo, Gilmar Mendes, disse isso. Bom, Pedro, temos 11 minutos para o encerramento do nosso programa. Né? Tem a eleição. Acho que a gente devemos entrar rapidamente nas eleições na Bolívia, aí, porque a gente já tem o cagado da semana, né? Cagado. Tudo bem, na Bolívia, eu vou dar um quadro aqui para vocês comentarem. Na Bolívia existe a província, né? O departamento de Santa Cruz, lá eles chamam departamento, as províncias, o estado de Santa Cruz. E existe a capital, que é Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra é uma cidade mais baixa, né? Mais próxima ao litoral, e, portanto, é uma cidade mais da elite do empresariado e da burguesia boliviana. Lá, o Evo Morales sempre perdeu, sempre tem um resultado pior. Né? Então, lá, se você chegar, por exemplo, no centro de Santa Cruz e for conversar política com as pessoas, você vai encontrar dois times lá. Os dos cambas e dos colas. Né? Seria uma espécie de mortadela e coxinha, né? O grande clássico de lá. Então, esse povo de Santa Cruz de la Sierra, que é mais elitista, eles chamam os povos, né, que vêm de La Paz, Cochabamba, de Oruro, né, que são povos indígenas e mestiços, eles são oriundos das terras altas, dos Andes. Eles chamam eles de colas. E isso é um pejorativo. Né? Acontece que a cidade de Santa Cruz de la Sierra, se você fosse dividir ela numa pizza, e mais outra, e mais outra, mais outra, ou seja, círculos. Então você tem hoje 12 círculos, né? Dos quais 4 círculos, que são os bairros mais abastados, mais ricos, né? Então você tem 4 círculos que ainda é dominado por essa aristocracia. Os outros círculos, os povos dos Andes já desceram, já moram em Santa Cruz de la Sierra e, portanto já domina esses outros círculos. Resultado disso é que se a eleição que acontece amanhã, domingo, né, a eleição na Bolívia, ela já, no departamento de Santa Cruz, ela tem Evo Morales com 24%, empatado com Carlos Mesa, que já foi presidente, e apenas 3% atrás do senador Camba. O senador Camba é Oscar Ortiz, né? E o senador Camba aí entra como um representante mais da elite. Mas a gente tem a dizer que vocês sabem que aconteceu um plebiscito agora, ano passado, para saber se Evo Morales concorria a mais um mandato.
e o Evo Morales perdeu esse plebiscito. E ele estava estimulando, estava incentivando que o nosso senador Camba fosse candidato. Ele estava estimulando, vai ser candidato, mas aí ele resolve fazer o plebiscito, perde, mas assim mesmo resolve ser candidato novamente. Então é uma coisa mal explicada para o eleitorado, mas Evo Morales vai para a disputa, tem medida judicial garantindo a candidatura dele e ele vai para a disputa, né? E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, que lá, Santa Cruz de la Sierra, era uma cidade que até 2009 ela tinha apenas 4 prédios acima de 4 andares. Hoje tem 100 prédios acima de 4 andares. O que quer dizer isso? É que do ponto de vista econômico, Evo Morales resolveu o problema da economia boliviana. Tá certo? Bem, eu não vou assim me estender muito nessa questão aí, dizer só que a expectativa é do Evo Morales ganhar a eleição amanhã, né? E a gente espera que isso seja como também a eleição na Argentina, no Uruguai, né? As eleições que estão acontecendo na América Latina toda estão com a tendência de uma certa onda de esquerda, né? Para poder passar para o próximo ponto, eu fico por aqui. Na verdade, a gente tem apenas 7 minutos para encerrar o nosso É programa. importante, viu, Vladimir, é que o Equador também vai repercutindo, vai criando uma onda. O Chile. Não é uma onda, é um trabalho feito. Onda, na minha concepção, é essa loucura que aconteceu pelo filme. Porque onda passa, onda, né? E onda é uma coisa como se a pessoa estivesse num momento em transe e fizesse alguma besteira. Pois é, o movimento do Equador está refletindo agora no Chile. O que há uma semana que foi aumentado para... É $1 o passe do metrô. Então é uma revolta que já dura uma semana. Só que hoje eclodiu o enfrentamento dos revoltosos, né, da população, principalmente formado por estudantes, operários e transeuntes, e já destruíram 4 estações de metrô e foi declarado o estado de emergência lá. Também nos Países Baixos, na Barcelona. O assunto é muito né? extenso. Eu insisto que a gente não tem mais tempo. Então a gente vai fazer o cágado da semana, entendeu? Porque discutir a América Latina realmente é uma coisa muito boa. E já passar para a Europa aí complica, né? Mas eu vou logo voltando aqui, deu para poder ser mais preciso, o cágado da semana. Eu queria que você apresentasse um pouco, Vator, você que é o auditor do nosso programa hoje, nessa edição. O que é o cágado da semana? O que é o cágado da semana é o que o Ciro Gomes representa aí nesse cágado da semana, o Eduardo Bolsonaro, a Voice, né? Esse pessoal todo que você apresentou aí, um relato rápido aí de 1 minuto. O cágado da semana é realmente aquele sujeito que fez tanta sujeira, que fez tanta besteira durante a semana, que a gente elege ele aqui. Então nós temos aqui os nossos candidatos, o Ciro Gomes, que é o solista, né, que deu uma entrevista, aquela que a gente comentou aqui. Depois a gente tem Eduardo Bolsonaro, Joyce Hasselman e o delegado Valdir. Seria um trio de forró. Então eu tenho um solista, um trio de forró, por toda a crise do PSL e por tudo que fizeram e disseram durante a semana. Depois você tem Janot e Dallagnol. Essa dupla sertaneja é uma das revelações do The Intercept, aquela do dia 17, onde os dois conspiraram para ver o melhor momento de apresentar mais uma denúncia contra Lula e, portanto, estavam em conluio, em conspiração permanente, Janot e Dallagnol. E depois a deputada Soraya. A deputada doutora Soraya Manato, do PSL, é uma reconfessa. É aquela que diz, não, realmente o PSL tinha laranja, mas vocês tinham também. Então, quer dizer, veja onde vai parar essa crise do PSL com todas essas... Então a gente coloca aí essas 4 opções, né? Mas eu na minha concepção, o Ciro ganharia fácil nisso aí. Disparado? Disparado, porque os outros é uma briga. E na realidade eles estão abrindo, porque a gente já sabe, né? Porque de fora Ciro entraria Bolsonaro, que isso começou com aquela gravação dele, quando ele pede para o cara deletar a gravação
que o Bivar está queimado. Tá queimado. Começou tudo ali. Mas ali foi Entendeu? semana passada. Sim, eu sei, mas começou tudo ali. E o resto Mas se desse for pessoal- assim, eu já disse a Vladimir, ele vai ganhar toda semana. Bolsonaro Bolsonaro vai ganhar toda semana. Não tem como. Mas o resto do PSL está simplesmente jogando fácil um contra o outro e falando a verdade, né? Não tem nenhum mentindo aí. Agora, para mim, campeã, assim, de levantar o Oscar do cargo Ciro da Gomes. semana é o Ciro Gomes. Pô, como também nós só temos 3 minutos, né? Eu quero pedir o seu like, pedir a sua participação. Faz assim pro nosso Se inscreve trabalho, no nosso se inscreve canal, no pra nosso canal, fortalecer dá aí, essa gente. força e tal, né? E eu vou concordar com a Conceição, porque o Ciro Gomes, porque eu concordo rapidamente? Eu concordo com o Ciro Gomes porque o Ciro Gomes Concorda com o Ciro Gomes, não. colocou no cenário com muita força, na minha opinião, certo? Uma nova tentativa, né? De se reposicionar. desastrada, né? De se credenciar para ser o candidato. Tentar se reposicionar de forma desastrada. Desastrado, para ser o candidato do centro e da direita. Até, quer dizer, numa explosão, porque ele está achando que o Bolsonaro vai explodir, numa explosão ele podia unir centro-direita e centro-extrema-direita. Ou seja, ele está atrás de um terço. Para Já que fazer o o outro terço é confronto, da esquerda, ser o o outro da instrumento para extrema fazer o confronto com o Lula. É uma Com verdadeira... Lula, com o PT, com as forças de esquerda. Sim. Num segundo turno. Né? Pai, eu não vou concordar com você e com Conceição. Terço pra cá, terço. Não vou porque toda unanimidade é burra, já dizia o Nelson Rodrigues, aí então eu vou Vai discordar. ficar- Rapaz, Nelson eu Rodrigues. vi o vídeo da deputada doutora Soraya Manato, do PSL. É cômico. Se elegeu um exército de pessoas que eu acho que não fizeram nem movimento estudantil, nem movimento secundarista, que é uma boa escola. É uma boa escola para formar politicamente. Nem isso fizeram. Caíram direto no Congresso Nacional, sem nem ter traquejo do negócio. Eu acho que só Então a quem deputada tinha feito- Soraya Manato, ela confessa, Viu? dentro da CPI das fake news, ela vai ser uma testemunha arretada, como a gente diz aqui no Nordeste. Pois é. Só- E só antes quem que a tinha- gente só conclua, quem eu tinha não vou feito. esquecer hoje do Lula livre, eu não vou esquecer hoje do Marielle Vive, né? E do Fora Bolsonaro. Né? Certo. A gente ainda tem um tempinho, mas Mas eu já estou colocando para não esquecer. Essa questão desse balai de gato do PSL, na realidade eles foram para a rua gritando contra a política e contra a partidos. Então a maioria, na realidade, são zero. O Bolsonaro está há 28 anos, né, que eu falei da outra vez que era 28, mas são 9 partidos, né? Vai para o São nome, no- vai para o nome. são Que no- não vai. É, 9 Eu acho que não vai. partidos, mas eu acho que é o único que vinha de partidos e